Olá você, meu bom dia, mais uma vez aconteceu agora para vocês, TV Avante Brasil, ponto oficial com o Liriano, trazendo para vocês essas informações. Veja o vídeo, são vários trechos de vídeo, vocês confirme, comparta, coloque esse comentário, ok? Um abraço para vocês, Deus, pátria e família, pela essa manhã abençoada, nos cantar dos pássaros, que esse Brasil seja abençoado, que esse Brasil seja salvo, porque esse Brasil pertence a Deus. Que Deus abençoe. Uma excelente notícia chega da Justiça Federal agora de Brasília. O juiz Ricardo Leite proibiu Lula de deixar o país e determinou a apreensão do seu passaporte. Isso aconteceu hoje, às vésperas da viagem do Lula para a Etiópia. Lula já... De volta a Brasília, senadores pedem o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O repórter Paula Lobão. Os 6 senadores que apresentaram pedido de impeachment do ministro Barroso ainda negociam mais 2 assinaturas. Entre os motivos alegados para o pedido de impeachment estão infrações graves à lei orgânica da magistratura. O senador Eduardo Girão assegurou que o pedido é robusto e, para sustentar a tese, usou como exemplos o não comparecimento do ministro Barroso à audiência em uma comissão no Senado, sem dar satisfação. Tem ainda o episódio em Nova York, em que o magistrado reagiu a apoiadores de Jair Bolsonaro com a frase "perdeu mané", e uma suposta interferência na votação da PEC do voto impresso em 2021. O pedido de impeachment cita ainda o jantar em Nova York que reuniu Barroso e Cristiano Zanin, advogado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Para sair do papel, o pedido de impeachment do ministro Barroso depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não há muito otimismo quanto a isso por parte dos senadores, mas eles dizem que precisam cumprir com a obrigação deles. O Comando Vermelho do Rio de Janeiro já tem nas favelas do Rio dezenas, centenas de mercenários africanos e da Europa Oriental. Eles estão fazendo treinamento, estão treinando os traficantes do Rio de Janeiro para a guerrilha urbana. Esse mesmo núcleo de inteligência do governo está tentando descobrir as 2 bases que eles têm, porque já sabe que eles têm 2 bases no Amazonas, no meio da floresta, e no Acre. O governo já acionou o Serviço de Inteligência do Exército também, Serviço de Monitoramento da Calha Norte, para tentar identificar que núcleos são esses. Os números do relatório inicial são assustadores. Eles entendem que já existem mais de 30 mil pessoas sendo treinadas por mercenários para ações urbanas e ações de guerrilha. Não sei até que ponto o jornalista teve informação ao total do inquérito, mas a matéria está na revista Veja, assinada pelo jornalista Robson Bonin. Robson Bonin é o nome do jornalista que assinou o artigo, a matéria, e que traz muita preocupação, porque as favelas do Rio de Janeiro estão inacessíveis à polícia, inclusive para monitoramento de helicóptero. Isso é motivo de muita preocupação. Se alguém tem dúvidas sobre que tipo de guerrilha está sendo montada, não precisa ser gênio para adivinhar. Bom, primeiro, acho que como cidadã brasileira preciso agradecer a coragem do senhor dizer o que o brasileiro está sentindo, né? Porque o brasileiro que parece que não tem acesso ao Congresso, ao STF, às Torres de Marfim de Brasília, ele está se sentindo abandonado diante do estado de exceção que nós estamos vivendo. Desembargador, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: diante do que o senhor explicou, qual seria o primeiro passo para que essa prisão do ministro Alexandre de Moraes acontecesse dentro da legalidade e, de uma certa forma, acrescentando uma certa celeridade? Ana Paula, olha, se nós estivéssemos vivendo dentro da normalidade, essa atuação deveria ser da Polícia Federal,
porque é a polícia judiciária que atua junto ao Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns praticados, inclusive pelos ministros. Não é? Mas nós não estamos vivendo a normalidade. Nós estamos vivendo, e olha, é muito difícil, é com muita dor que eu falo isso. Nós estamos vivendo num regime de exceção. E o que é que diz a Constituição Federal em seu artigo 142? Está aqui muito bem, vocês já discutiram, debateram e tudo mais. Garantia da convocado, pode ser convocado por qualquer dos poderes, o Supremo não vai convocar porque ele é o autor da ilegalidade, o Senado, por ser o presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, não vai convocar porque ele também está em curso de crime de prevaricação, no artigo 319 do Código Penal, por não agir no dever de ofício. Então, continua. Pode ser convocado também pelo presidente da República para a garantia da lei e da ordem. Então, eu pergunto, qual é a desordem que nós precisamos mais para que seja o senhor Alexandre de Moraes seja parado? Qual é a desordem? Qual a lei mais ele precisa violar? Qual ato mais ele precisa praticar contra as liberdades? Olha, Ana Paula, nós que andamos aqui em Brasília, é um sentimento de tristeza e de revolta. Eu fui naquela manifestação, senti o pulsar da população. Hoje mesmo, Augusto, você vai lembrar, e Paula, quando eu falei que os ministros eram motivo de piada. Hoje mesmo eles foram motivo de piada nos grupos de juízes. Por quê? O ministro deu 24 horas para emendar a petição que foi apresentada pelo partido político, o PL. Pois bem, 24 horas. O Código de Processo Civil diz que quando a petição é defeituosa, você concede 15 dias para emendar. Mas veja qual hipótese. Quando o juiz verificar que a petição apresenta irregularidades capazes de julgar o mérito, de compreender o mérito. Qual é a dificuldade que tem de compreender o mérito do que o Partido Liberal pediu e outros estão aderindo? Ele pediu uma coisa específica. Aí o ministro diz, não, eu quero que peça também isso. Ora, isso está fora de qualquer contexto de processo civil ou de processo penal. O pedido quem faz é a parte. Eu quero isso. Ele pode conceder ou não. Agora, ele não pode determinar qual pedido que ele quer que a parte faça para ele analisar. E a outra, já que entramos nesse tema, olha, que poder tem o ministro para, numa questão judicial, ele próprio despachar sem distribuir para os demais ministros? Isso fere o princípio da moralidade. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, por que eu digo que tem que ser as Forças Armadas? Não é golpe. É para fazer cumprir a Constituição. É para fazer a ordem retornar. Ou quem nesse país acredita que esse país está em ordem? Quem acredita nisso? Essa é a situação. Eu comprei até 10% das urnas para você vencer no primeiro turno. Se você é assim tão poderoso, por que você não se elege? Porque o segredo do diabo é nunca mostrar a própria cara. Eu jamais venceria uma eleição, eu não tenho seu carisma, João. Mas eu sou mais inteligente, mais capaz, mais competente. E conhece o sistema. Não só conheço o sistema. Eu criei o sistema. Eu sou o sistema. Estou na política há muito tempo. Eu posso comprar quem eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser. Depois do seu impeachment, eu assumo e você some. E uma vez na presidência, não há poder nesse país que me afaste daquela cadeira. Ninguém me tira de lá. Por quê? Para quem você trabalha? Para o partido, João. Todos nós trabalhamos para os nossos partidos. O PLDB é uma empresa que precisa comprar, vender e lucrar como qualquer outra. Sabe por quê, João? Porque governantes passam, mas os partidos ficam. Eu não devo fidelidade a você ou a qualquer outro idiota que se torne presidente de esquerda, direita, centro, não importa.
Ideologia é para imbecis de redes sociais. Eu devo o meu dinheiro, o meu poder e a minha vida ao partido. E o Brasil? Um país que coloca um corrupto assumido como você no poder não merece nada de bom. O Brasil que se foda. No momento em que eu estava ali sendo cumprimentado por tantas pessoas ali por aquele corredor, eu até subi naquele, os seguranças pediram, mas alguém ficou com a minha carteira, com todos os documentos. E se a pessoa pode até ficar com o dinheiro, mas os documentos, carteira de identidade, carteira de motorista, cartão de crédito, tudo. Então eu agradeço muito se puder devolver. E agora, só que agora eu percebi, Daniela, que levaram o meu cartão de crédito e a pessoa foi tão hábil que levou também o meu celular. Então, se puder devolver, eu agradeço muito. Código-fonte original que faz ele tem que apresentar o mesmo comportamento, entende? E aí você tem a chamada pro endereço. Lá vai ter a chamada pro endereço. Mesmo que eles tenham o código binário, você consegue desencriptar isso daí. Porque ele está em linguagem de máquina, você consegue passar para a linguagem de código-fonte. Por isso que eles não querem apresentar o código-fonte. Porque se apresentar, ele vai saber onde é que está. E tem um outro detalhe. Como eles têm os dados originais, teoricamente os não corrompidos, se você rodar no código original que o STF apresentou para eles, o resultado vai dar diferente. Porque como não tem o código malicioso, ele não tem como fazer a diferença e ele vai apresentar o mesmo... ele vai apresentar o resultado novo, real. Por isso que eles não querem apresentar. Porque quando você der o código-fonte, das duas, ou você apresenta a trapaça e aí você tem os acessos externos, ou se você apresentar o código que eles teoricamente apresentaram para o Exército falando que aquele era o correto e ele não tem nenhuma interferência, quando você rodar com o banco de dados original, ele vai mudar o resultado. Percebeu onde é que está a cagada? Por isso que eles pediram o código-fonte. O código-fonte original com o banco de dados original, das duas, para ele rodar e dar o mesmo resultado fraudado, ele vai ter que ter o mesmo comportamento. Então ele vai ter que fazer acesso ao servidor, ele vai ter que acessar o servidor externo para poder corromper os dados e gerar o mesmo resultado. Se o STF apresentar o código que não tem adulteração, e teoricamente é o código que está funcionando, com os dados originais ele vai apresentar o resultado verdadeiro, que pode mudar e aí ser o Bolsonaro eleito e não o Lula. Percebeu a sinuca de bico que eles estão? Ou eles apresentam o código que falsificou, e aí você vê ele falsificando para poder representar o mesmo resultado, ou você apresenta o que teoricamente eles falaram que é o código original, e quando rodar no banco de dados original, ele vai apresentar o resultado final. E aí não tem como aparecer, aí a fraude aparece do mesmo jeito, percebeu? Puta sinuca de bico. Cara, é alguma coisa que deve estar para estourar aí pros próximos dias, cara. Você pode ter certeza disso que vai dar merda. Vai dar merda, fudeu. Por isso que os caras pediram com urgência. Então assim, se os caras apagarem todos os rastros, eles vão ser obrigados a compilar e vão ver que o resultado foi outro. Se os caras não apagarem os rastros, aí eles vão abrir o resultado e vai ver que houve fraude. E aí os caras estão fodidos. Tá fudido, entendeu? Eu não sei que merda que os caras podem fazer, mas eles estão fodidos. Por isso que tá esse silêncio. E o êmbolo tá pressionando, entendeu? Os caras estão ficando sem saída, vai dar merda. Por isso que tem exército pra tudo quanto é lugar, tá? Porque a hora que vier, aí não tem mais como segurar, entendeu? E aí vai estourar. Uai, seu app de vídeos curtos.